Olá, muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui com a gente assistindo esse encontro. Meu nome é Carla, sou gestora cultural aqui de São Paulo. Venho trabalhando em gestão cultural desde 2002, com vários artistas da cena brasileira, com companhias, artistas, espaços. De 2014 em diante, iniciei um trabalho com a tentativa da internacionalização dos artistas brasileiros, e numa dessas oportunidades fui convidada pelo programa Momento do British Council para ir a Edimburgo, para a Escócia, para conhecer alguns artistas e tentar estabelecer relações artísticas entre Brasil e Escócia. No retorno dessa viagem, conversando com a Silvia Gomes, ela me contou que já tinha tido uma experiência muito interessante em 2015 com a Steph, o Kieran, a Michelle, o Marco, e então a gente resolveu criar um projeto que chama Estranho Futuro. Isso foi no final de 2018, e desde então a gente está tentando realizar ele, mas por uma série de coincidências, esse foi o momento que nós conseguimos e nos parece o momento mais adequado para isso. Esse projeto, nesse momento, ele é composto de 3 ações. A Steph Smith é a nossa dramaturga convidada. Nós realizamos no dia 1º uma leitura do texto Human Animals, com direção da Michelle Ferreira. Hoje, a gente tem um bate-papo com a Steph Smith, mediado e orientado pela Silvinha Gomes, que vai estar em diálogo. E depois a gente tem um workshop, um encontro entre a Steph e alguns dramaturgos brasileiros, também para compartilhar um pouco de ferramenta de criação, de inquietações e troca. A dinâmica de hoje vai ser a seguinte: Silvinha entra, faz o diálogo com a Steph, e num segundo momento a gente tem um diálogo com vocês, tanto para as pessoas que estão dentro do Zoom nos acompanhando, quanto para as pessoas que estão acompanhando do YouTube. Então, sintam-se à vontade para nesse segundo momento fazerem perguntas, podem escrever no chat, e a gente vai trazendo aqui para a Steph as perguntas e respondendo para vocês, tentando dialogar. Gostaria de agradecer muito o British Council e Creative Scotland por apoiar essa iniciativa. Liliane Rebelo foi a primeira pessoa com quem eu tive contato e que fez esse convite para estar lá. Depois, no segundo momento, a Cris Becker, a Juliana Gomes e o Maurício Kinoshita, que nos deram apoio nisso. Gostaria de agradecer muito também ao Frederico Paula, que faz a nossa assessoria de imprensa, ao Flávio Barolo, que faz todas as videoartes do projeto Sala Aberta REC e as transmissões ao vivo. Gostaria de agradecer a Heloísa Cardoso e o Danilo Lima, que estão fazendo a tradução simultânea aqui para vocês. É a primeira vez que a gente realiza um evento com tradução simultânea, então peço a gentileza e a compreensão, caso algum pequeno defeito, alguma coisa aconteça. Vamos tentar fazer tudo da melhor maneira possível. Espero que seja muito profícua a conversa, que vocês conheçam um pouco mais da Steph, um pouco mais da Silvinha também, e que a gente possa seguir em diálogo. Projeto Sala Aberta REC, Sala Aberta porque a sala de todos os artistas convidados estão abertas. REC, porque é a abreviação de gravando em inglês, e também porque a gente tem 3 eixos de conexão, 3 eixos de ação: reconexão, experimentação e compartilhamento. Se puderem, acompanhem-nos nas nossas redes sociais, assinem o nosso canal do YouTube e nas redes sociais, @Metropolitana Gestão Cultural. Então é isso. Silvinha, gostaria de te chamar aqui. Oi, boa tarde. E a Steph, querida, também, muito prazer em te receber. Que alegria, depois de quase 2 anos de diálogo, finalmente estamos nos vendo ao vivo. Silvinha, querida, passo a palavra para você, então, por favor. Foi uma longa jornada para esse momento. E eu estou muito feliz que por 90 minutos eu posso fingir estar em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que veio. Quero agradecer a Steph especialmente, a Carla especialmente, por dar a mão, me dar a mão, nos dar a mão nesse projeto que a gente chamou de Estranho Futuro, que está começando agora nesse estranho presente, né? Então, muito bom que vocês estejam aqui hoje nesse encontro, né? Sempre o encontro é mais precioso do que nunca. E aí vou começar as perguntas para a Steph aqui, eu vou fazer a pergunta em português, ela vai receber a tradução. Steph, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu, especialmente, muito feliz, ainda que online. A Carla, Stefan e eu chamamos esse projeto de Estranho Futuro, apesar de termos concebido há mais de um ano, algum tempo antes de estarmos
vivendo este estranho presente. Como vocês na Escócia têm vivido esse período? E como é para você, em especial, viver este estranho presente como artista e dramaturga observadora da experiência humana? Primeiro, muito obrigada por me convidar. Eu sou muito privilegiada por estar nesse projeto e de estar aqui essa tarde com vocês. A gente está vivendo um tempo extraordinário e problemático. Está mudando a nossa vida e a vida das crianças. Assim como humana e artista, acho que as duas coisas elas não deixam de se misturar. É muita coisa como uma experiência. Sobre o que está acontecendo na Escócia, e teatro escocês especificamente, nenhum dos prédios abriu, eles estão fechados desde 10 de março, mais ou menos. É um longo tempo sem os prédios abrirem. É muito difícil, o futuro está muito incerto para esses edifícios, para os prédios, e para os freelancers também. É um tempo estranho. A única coisa que me mantém é saber que estamos todos juntos nessa, de formas diferentes. Eu me sinto privilegiada e sortuda. Eu acho que a comunidade do teatro escocês, a gente tem se ajudado. Tá um ajudando o outro. The only thing now, just I don't know if you all listen a sound. Yeah. No, has stopped. Just. Eu li Human Animals em 2018, mas relendo a peça agora e assistindo a brilhante adaptação da Michelle, da nossa amiga em comum, a dramaturga Michelle Ferreira, ou seja, lendo o texto agora, no meio de uma pandemia, me causou um outro impacto, porque você parece ter feito uma previsão de muita coisa que a gente está vivendo agora, como o próprio lockdown, né? Que vivemos mais severamente. A sua distopia imaginada em 2016 agora se apresenta quase como realidade. Como é para você pensar seu texto agora diante de tudo isso? Do you know, I wish I was wrong. Eu queria estar errada. Eu não queria estar prevendo o futuro. É surreal. Eu sou um dos textos distópicos que sugeriu que esse seria o nosso futuro. Então eu não fiz a previsão sozinha, só eu. Eu acho que é interessante que muitos dramaturgos e escritores no geral estão interessados em discutir distopia e especulações sobre o futuro. E eu acho que Human Animals é uma conexão com o mundo natural. É sobre um mundo que é contaminado pelos animais e uma contaminação que invade o mundo. Merda, eu não tinha antecipado isso. Eu nunca imaginei que isso ia se tornar realidade mesmo. Human Animals é sobre a nossa relação problemática com a natureza.
E com essa relação, obviamente, que em algum momento ia colapsar. Eu acho que o coronavírus é uma consequência da nossa terrível relação com o mundo. E Human Animals é sobre isso também. Eu sempre fui interessada em escrever sobre natureza. E muito do meu trabalho é sobre isso, porque eu nasci numa zona muito rural e cresci. Eu acho que como a gente trata a natureza e os recursos naturais refletem como a gente trata uns aos outros. Tem muita raiva envolvida. E eu tô muito, muito triste que Human Animals tenha se tornado uma realidade. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta de alguma forma. Aproveitando, sim, respondeu muito. Aproveitando que você disse isso, eu me lembro quando eu estive na Escócia e a gente estava no trem para alguma cidade, eu não lembro, e você me perguntou qual a maior dificuldade que eu tinha na hora de escrever, mencionando algo sobre, e aí você mencionou algo sobre encontrar a motivação profunda para a escrita. Eu acabei de escrever uma peça que se chama Árvore, que fala sobre uma mulher que teve uma grande perda e, a partir disso, ela sofre um processo profundo de transformação e vê seu corpo sendo transformado numa planta, numa árvore. E eu me inspirei numa frase no livro que chama A Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, um cientista italiano, na seguinte frase: o futuro precisa tomar para si a metáfora das plantas. Eu acho que eu fui, sobretudo, motivada, eu fui motivada para escrever a seguinte pergunta: por que a gente esquece o amor por esta casa, por este planeta? E eu identifico essa pergunta um pouco em Human Animals. E aí eu queria te perguntar a origem da pulsão da escrita de Human Animals. Sure, it's funny. Claro, é engraçado. Human Animals foi escrito num período muito específico da minha vida pessoal e profissional. Eu estava numa fronteira entre artista emergente e artista estabelecido. E é diferente para pessoas que, dependendo do gênero e o background. Eu fui convidada para fazer parte do grupo de escritores do Royal Court Theatre. E teatro britânico é muito centrado em Londres. Então, muitos teatros estão tentando criar um equilíbrio nisso e tornar mais diverso e chamar pessoas de fora de Londres também. Então, eu peguei um trem de 4 horas para Londres, num curso com escritores que eu nunca conheci antes, que eu nunca vi antes. Dormi no sofá de um amigo. E depois eu tive que E daí depois eu tive que pegar o trem 4 horas de volta para Glasgow. E eu ficava pegando esses trens para voltar para Londres. E tive acesso a um mundo que eu nunca tive antes. Eu nunca tinha estado em Londres antes. E é diferente de Glasgow. E é um pouco frustrante. Todos os trabalhos que eu tinha feito até então, eu não tinha realmente me visto no palco. Meu trabalho não estava falando comigo de forma profunda. E daí eu fiquei muito brava. Na minha vida íntima, eu estava numa metamorfose política, onde eu comecei a me envolver com ambientalismo.
Eu sempre fui defensora dos direitos dos animais desde que eu era adolescente. Teve um momento em que eu realmente olhei para o mundo e não conseguia acreditar que a gente estava fazendo isso. Eu era vegan, na verdade. Eu estava lidando com essa política e ideologia e ficando muito brava profissionalmente. E essas duas coisas se encontraram nesses trens que eu peguei para Londres durante semanas. Eu fiquei obcecada para tentar entender como eu dramatizava o argumento sobre especismo. É um conceito filosófico sobre atribuição de direitos a animais. Nós estamos acima dos macacos, que estão acima dos cachorros, que estão acima dos peixes. E a gente decide quem tem direito à vida, de acordo com a espécie. E eu queria saber como eu poderia dramatizar isso. Isso foi o início para Human Animals. E eu estava sempre cansada dessas viagens para Londres e estava sempre furiosa e brava e apaixonada e com uma urgência. Eu só abri o documento do Word e comecei a escrever. E foi o encontro dessas duas urgências na minha vida. Ótimo. Steph, você estreou Nora, a Doll's House, adaptação radical do texto de Ibsen, Uma Casa de Bonecas, em fevereiro, né? No Young Vic, em Londres. E a peça ficou em cartaz, acho que 6 ou 7 semanas, e teve que ir até o lockdown, né? E agora parece que vocês voltaram online, se eu estou correta. Você pode contar um pouco sobre essa adaptação de um texto do século XIX, sobre uma mulher, e de que forma você pensou a discussão em torno da história dessa personagem, dessa mulher, nos dias de hoje? Eu vi que você dividiu o texto em 3 tempos históricos. Queria que você contasse um pouco sobre a relação dessa peça, desse texto, com o seu momento, com hoje. Eu sempre me senti assombrada pela Casa de Bonecas e pela Nora. Foi o primeiro texto que eu li na faculdade e eu me apaixonei. Eu tinha 18 anos na época. Eu lembro onde eu estava quando eu li essa peça. E eu sabia mais sobre o feminismo e direitos das mulheres do que eu sabia sobre dramaturgia. E daí eu li e pensei, nossa, isso pode mudar o mundo. Isso ficou comigo. Eu acho que quando você tem 18, você tem muitos despertares políticos, né? Eu não sabia ainda que eu queria ser uma escritora, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com a Casa de Bonecas. E aí corta para quase 15 anos depois. Se for mais de 15, eu não vou falar. Aí um diretor de um teatro me abordou e perguntou se tinha algum texto que eu estava interessada em adaptar. E daí eu falei que eu sempre quis adaptar a Casa de Bonecas. E tem um festival que você tem 3 versões da mesma peça no mesmo teatro. Aí uma produção foi quando as mulheres tiveram direito ao voto e depois quando as mulheres tiveram acesso à anticoncepcional. E depois em 2018
que é quando começou o movimento Me Too. Essas 3 peças, uma em cima da outra, né, com essas 3 noras diferentes. Eu tive a ideia dessa produção por muitos anos, do encontro dessas 3 noras de 3 épocas. Mas a Nora tem estado comigo há muito tempo. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer Quero isso. muito ler, Nora. Eu te mando. Uma coisa interessante para falar sobre a Nora. Sobre essas 3 noras da minha peça, a dos anos 1918 é classe média, a outra é mais pobre, a outra é elite. Então eu também estou fazendo um debate sobre classe. E a peça está em cartaz agora online? As pessoas conseguem assistir? No, I'm afraid Não, não está online. Tem um monólogo disponível, você pode assistir o monólogo, mas não a peça inteira. Fazer uma produção brasileira disso. Steph, eu queria agora perguntar, porque a gente tem muitos estudantes aqui, autores também de dramaturgos, e eu queria saber, entrando um pouco mais na sua criação, assim, como ela acontece. Se você tem um procedimento, uma metodologia comum para escrever todas as peças, ou cada peça acontece de um jeito, enfim, o que você pode compartilhar um pouco dessa rotina profissional mesmo? I think all of my plays are different, but all of them come from a similar place, which is the Todas as minhas peças são diferentes, mas todas vêm de um lugar diferente, que é do afeto e não do racional. Eu sinto minhas peças fisicamente antes de eu pensar nelas. É uma tensão corporal. Vem de ser uma cidadã no mundo, olhando ao redor. E eu seguro as minhas peças comigo até que elas precisem sair, até que haja uma urgência. E surge também de uma questão ou que não tem resposta ou que tem muitas respostas. Human Animals é como você põe no palco um argumento filosófico sobre direitos animais. E como a raiva se manifesta numa mulher. Às vezes é muito político, às vezes é muito abstrato e metafórico. Toda vez que eu estou escrevendo uma peça, eu volto para a questão central. Para eu me lembrar por que eu estou escrevendo essa peça, qual foi o gatilho para essa peça. Escrever peça é meu mecanismo de tentar entender o mundo. E eu espero que os espectadores também possam entender o mundo um pouco melhor a partir das minhas obras. Less practical way, practically speaking. Esse é meu processo, mesmo não parecendo muito prático. E eu sempre tenho muito interesse em saber onde é que os escritores escrevem. Alguns escritores acham meio problemático não ter um espaço, mas eu não planejo as minhas peças.
Eu simplesmente abro o documento do Word e começo a escrever, onde quer que eu esteja. E eu escrevo muitos rascunhos. Então eu tenho que deixar isso vazar de mim. E o segundo rascunho é quando eu realmente sinto que eu fiz o meu trabalho. Para mim, dramaturgia é quase como ser um escultor. Primeiro você seleciona o material, aí o segundo rascunho você vai afinando e no terceiro é o retoque final. E não é uma prática tão acadêmica, é uma coisa viva e que pode se transformar. No seu workshop, que é o exercício de perguntas, né, de como transformar a sua questão em uma pergunta, né, e como ela vira teatro, a sua pergunta vira teatro, que é algo que me toca profundamente também, essa ideia de perguntar, né, mais perguntar do que responder. E é algo que eu levo, assim, da sua fala. Eu queria saber, eu vi que você está escrevendo agora para a série de TV, para a BBC, você está escrevendo uma série que chama Float, e eu queria saber um pouco sobre essa série, sobre esses projetos para o audiovisual, para a TV, e como é diferente para você, na prática e na abordagem, escrever para teatro e para audiovisual. Yeah, so I've been commissioned by BBC Scotland to write. Eu fui chamada pela BBC da Escócia para escrever essa série digital chamada Float, que é sobre jovens adultos entre 18 e 25 anos. É sobre mulheres jovens queer saindo do armário e voltando para sua cidade natal depois da universidade. Eu acho que muitas das histórias LGBT ficam num ambiente urbano. E como uma mulher gay, eu nunca vejo a minha própria história representada. Eu quero oferecer uma diferente experiência sobre o que significa ser uma pessoa jovem e gay. A really rubbish council pool, so like a public pool that is underfunded and dirty and horrible. E o programa é num espaço super horrível, sujo. E as pessoas nunca vão nadar nesse lugar. E, enfim, são pessoas se apaixonando e todas essas coisas que você faz quando você tem 21 anos. É subversivo, acessível, mas abre um mundo que talvez algumas pessoas nunca tenham visto antes, desses gays na zona rural. As diferenças de escrever na tela e para o palco no audiovisual você tem muitas camadas, são muitos profissionais envolvidos. E você tem um grupo de suporte. Eu me sinto muito sortuda por só ter experiências positivas, tanto no audiovisual quanto no teatro. Eu sinto que o meu trabalho como roteirista é fazer a história o menor possível, o mais sucinta possível. Por outro lado, no teatro, você tem a opção de ser poética quando você fala de um assunto, mais do que na televisão.
E você imagina muito mais por causa do orçamento mesmo, né? Você não pode ir para o Alasca simplesmente fazer uma peça. kick against them. Life is a bit easier, although sometimes it is nice to subvert, of course, our expectations of each genre. E as expectativas são diferentes também. Steph, você viaja muito, né, com seu trabalho como dramaturga para a Índia, México, Brasil, Coreia, Alemanha, Canadá, Austrália. Eu li outro dia alguma frase que me fez pensar sobre isso, que era alguma coisa como a razão pela qual viajamos não é para aprender, não é para aprender sobre o mundo para onde vamos, mas para aprender, sobretudo, sobre o mundo de onde partimos e para onde voltamos. Enfim, é um ponto de vista, assim, eu fico curiosa para saber como é que essas experiências de viagem elas aparecem no seu trabalho. Você falou aqui antes de entrar, a gente estava falando sobre como você tem esse interesse de ampliar suas trocas entre países, etc. Yeah, I think early on in my practice, I Eu realized acho que no início da minha prática, has quite a profound importance towards my craft and practice. eu percebi que tem uma, I've always uma importância enjoyed traveling, but I think feeling like I'm das viagens na minha prática. Eu adoro viajar understand my own e acho que ver o mundo, mesmo que isso soe um pouco brega, me ajuda a encontrar meu próprio lugar no mundo e a ter perspectiva. different ways of being an artist, E diferentes formas de ser uma artista. and I E think diferentes formas de criar. I also think it's I always hope it's also a conversation. It's not me going and taking stuff and then bringing it back. Eu também acho que não é sobre ir num lugar, pegar várias coisinhas e trazer. É sobre uma troca de práticas. Everywhere I've been for work, Todos os lugares que eu estive para trabalhar, in me has eu me senti transformada. Alguma coisa em mim mudou. about myself or about the world or about the Eu soube mais sobre mim mesma, sobre o mundo em que eu vivo. the world can simultaneously feel very big and very small. E eu amo que o mundo pode ao mesmo tempo parecer muito grande e muito pequeno. Of having some extraordinary experiences. E eu tenho o privilégio de ter tido tantas experiências extraordinárias com viagem. Eu adoro encontrar outros dramaturgos. On the Zoom, Eu e a Michelle, por exemplo, because a gente ficou muito amiga. we're alike when we are different. A gente é tão mais parecido do que diferente. E é importante que a gente se lembre disso. Eu também acho. Feel so strongly that Eu sinto fortemente que each other at the moment because borders are only getting stronger. que os artistas eles dão suporte um para o outro. E as fronteiras estão cada vez mais rígidas, mesmo antes do Covid. More than ever, it's so important that we reach towards each other. Então é tão importante que agora a gente consiga manter esse contato uns com os outros. Seja por workshop, seja espiritualmente. And protect each other. A gente tem que se proteger entre nós. I think when E eu sinto que to record these times that we're living in, a gente tem a responsabilidade de gravar esses tempos que a gente está vivendo, mas também de sobreviver a isso, mais do que escrever sobre. given me a burning desire to do that, to keep on reaching out. E viajar para trabalhar me deu esse desejo imenso de sempre manter contato. Última pergunta e depois a gente acho que já pode abrir para as perguntas. Aproveitar essa pergunta das fronteiras, essa fala sua das fronteiras, né? De como e assim, eu estou muito interessada em saber porque eu li que você teve uma grande experiência no México recentemente e eu pensei, você falou em fronteira, eu pensei em Tijuana, porque eu tive no México ano passado também, por uma semana de dramaturgia, e a observação da fronteira entre Estados Unidos e México foi algo que realmente me impactou profundamente também, né, quando você está lá fisicamente. E eu queria saber, e eu vi que você fez um projeto com a Ximena Escalante, que é uma dramaturga muito importante do México, e eu não conhecia a Ximena, queria ter conhecido, mas eu queria saber como foi esse projeto no México, como foi essa experiência com a Ximena, que é uma mestra para muitos dramaturgos, né?
que aconteceu? Eu vi que você passou por várias cidades, Oaxaca, Tijuana, enfim. Queria saber. Mm. Yeah, so this was in 2000 and Isso foi em 2017, minha viagem, essa minha viagem para o México. Eu fui convidada pelo Festival Internacional de Edimburgo para fazer um time, com uma equipe, com uma escritora no México, que era Ximena, e a gente teve uma caminhada juntos. Para escrever sobre ser introvertida e extrovertida, e foi muito assustador. E foi uma grande responsabilidade ter sido a responsável por essa experiência. E aí eu fui para Califórnia, tive uma noite na Califórnia, e daí eu fui para Tijuana, onde eu conheci Ximena. Tivemos pequenas trocas, nada grande, mas assim que a gente se viu no lobby, a gente se abraçou como se a gente fosse irmã. Mas foi uma conexão que tivemos instantaneamente. E tivemos essa jornada por 5 semanas no México. Tijuana, México City, América e... Foi extraordinário, mudou minha vida. The two of us traveling as writers, and her introducing me to Mexico on a very deep, profound level. Viajar com escritores me apresentou ao México de uma maneira profunda e foi muito inspirador. É uma coisa que vai ficar comigo para sempre. E cada cidade que a gente foi, a gente tinha um grupo particular de pessoas que a gente queria se conectar. Em Tijuana, a gente passou um tempo com trabalhadoras do sexo, mulheres transgênero, algumas pessoas indígenas. Na cidade do México, a cidade do México foi mais a experiência da cidade em si. Em Mérida, a gente se conectou com Maia. Não são muitas pessoas britânicas que têm essa oportunidade. Eu acho que a Ximena tem uma mente brilhante. Foi extraordinário passar todo esse tempo com ela. E ela tem tanta mais experiência do que eu. E ela é uma mentora para tantos dramaturgos. E foi tão bom se conectar com ela como uma irmã, criativamente e pessoalmente. E entender as ideias dela, o contexto dela. Eu me apaixonei por México. Mas é um amor difícil. Por causa da vida das pessoas que eu conheci. Eu ainda converso com a Ximena, a gente se encontrou um ano depois. E a gente se conectou nessa experiência do que é ser uma dramaturga mulher. Eu acho que você e a Michelle também entendem isso. Não sei se você tem alguma pergunta. Nasceu algum texto ali dessa viagem? Yeah, so we both wrote two short plays that were performed in the festival. A gente escreveu 2 peças pequenas que a gente apresentou no festival sobre as diferentes experiências que tivemos juntas.
Eu escrevi uma peça chamada Busca pelo Fim, que é uma investigação em fronteiras. E se é possível manter essas fronteiras enquanto pessoas. E particularmente como corpos de mulheres são afetados por essas fronteiras. E foi uma grande questão nas conversas que eu tive no México. E a Escócia, a gente também tem essa fronteira com a Inglaterra, né? Então, para mim também interessa. E daí a gente uniu esses dois mundos diferentes em uma peça. Eu acho que a gente ainda tem tempo, eu me apressei um pouco aqui, mas a gente ainda tem um tempo, eu vou continuar fazendo as perguntas, daqui a pouco a gente abre. Mas eu também queria voltar um pouco, uma coisa que me intriga muito quando eu leio suas peças, e eu sempre tenho vontade de perguntar, é que me chama a atenção muito a estrutura das suas peças, assim, como você mescla diálogos e personagens, como você mescla o drama e o lírico, por exemplo, e como você, isso já no Swallow também já está presente, né? Como você descreveria a estrutura de Human Animals? Porque a gente tem ali os diálogos, a gente tem momentos que você salta página, você salta muitas linhas, isso fico curiosa para saber na hora de escrever como isso nasce para você, como nasceu no caso de Human Animals, e você pode falar sobre outras peças também, mas como é a construção formal para você do texto frente ao tema e a relação dessa forma com o tema. Yeah, so if you can believe this, the Human Animals as it is much more conventional than where it started. Human Animals começou de uma forma muito mais convencional. O primeiro rascunho eram 100 cenas pequenas que não tinham uma conexão, exceto pelo tema do especismo. Algumas delas eram coro, outras eram monólogos. E algumas delas nem tinham personagens específicos. Era um pouco selvagem, acho que essa é a melhor palavra para isso. Mas isso veio de uma urgência minha como dramaturga e eu percebi que eu tinha que controlar isso. E aí no desenvolvimento com o artista do Royal Court Theatre, a gente fez workshops com atores. E daí eu conseguia escutar meu texto e reescrever à noite. Então foi muito ao vivo o processo. Human Animals são como várias fotos, várias imagens das vidas das pessoas. E daí temos esses momentos de pausa dos momentos poéticos e líricos. A gente chamava esses de espaços brancos, vazios. Que é aquele momento em que você tem um flash de desespero e você dissocia e depois você volta para a sala. Você imagina qualquer ator falando, assim, eu lembro de ter pensado isso, assim, acho que você escreveu, qualquer ator pode dizer esse texto, né? Se explicasse um pouco. Yeah, it can be everybody, it can be one person. Pode ser todo mundo, pode ser uma pessoa. No workshop sempre mudava quem fazia o quê. E esses momentos no texto ficaram cada vez mais intimidantes. Antes eram só pequenos barulhinhos. E no final são palavras violentas. E esses momentos violentos criaram uma tensão.
Foi uma tentativa de mostrar o outro lado de personagens que falam um pouco. E daí você descobre partes deles a partir desses momentos. Se isso faz algum sentido. Tô sem som. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, depois eu vou passar para as perguntas do bate-papo. Depois, se precisar, a gente volta para cá, mas queria só falar uma coisa sobre, porque eu sou muito fã da Carol Churchill, e lembro que você também é, e a gente já falou sobre isso, e daí eu queria saber um pouco de você, que autores, autoras te influenciaram, e quais os jovens dramaturgos, os novos dramaturgos, qual a nova dramaturgia que tem chamado sua atenção hoje para a gente ir atrás também, conhecer novas vozes, enfim. Yeah, certainly I'm a massive Carol Churchill fan. Eu sou uma grande fã da Carol Churchill. Ela é uma grande influência para mim. Ela consegue reinventar o teatro cada vez que ela escreve uma peça. E eu tenho uma amiga que fala que toda vez que a Carrie escreve uma peça, ela tá fechando os acessos dela de novo. Debbie Green. É uma menina que escreve muito poeticamente. Debbie Tucker King. Okay. Good. Debbie Tucker King escreve textos muito poéticos. Eu li muito do trabalho dela. E ela fez uma discussão sobre punição, sobre punitivismo. E ela estava usando a linguagem inglesa com tanta especificidade que eu achei emocionante, eu chorei. Eu senti que tinha alguém no topo desse jogo usando as palavras como diamantes. E eu me senti emocionada mais com isso do que com o conteúdo. Ela é uma escritora extraordinária de Londres. Outra escritora que eu realmente gosto é a Morna Pearson. É uma escocesa. Ela escreve com um dialeto muito específico da Escócia. E as escritas dela são geralmente engraçadas, mas super dark. É um humor um pouco perturbador. Ela consegue captar como é se sentir isolado. E como ela faz um dialeto escocês muito específico, parece tão impregnado nos personagens. E ela me faz rir. Eu geralmente não curto muito comédia, mas ela é muito engraçada. Ótimo. E a Michelle Ferreira também me faz rir com os textos dela, e ela está aqui. Vou começar com uma pergunta dela aqui, que eu estou olhando no bate-papo, que é a seguinte, deixa eu achar a pergunta da Michelle aqui. Só um minuto. Ih, meu Deus, cadê a pergunta da Michelle? Achei. Como foi a pergunta da Michelle Ferreira? Como foi a sua relação com o processo da montagem de Human Animals? Como isso foi para você? Foi fácil ou foi dolorido?
como tem sido para você ser tão montada e como você avalia o resultado? Of the premiere production, is that Michelle? Da produção de estreia, ela quer saber? Yeah, it was a hard process because it was dealing with Foi um processo difícil, porque eu estava lidando com emoções muito cruas, coisas que eu estava sentindo com muita força no momento. E eu queria muito ser bem-sucedida, eu estava me sentindo muito frustrada nesse processo. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é: escrevam cada peça como se fosse a última peça que você vai escrever, com fogo e urgência. Eu acho que eu era um pouco mais nova, um pouco mais crua, um pouquinho mais selvagem, e eu não sabia muito como colocar minha raiva no mundo naquele momento. Então, coitado do Rimas que dirigiu. Ele teve que lidar com todas essas emoções. E muitas vezes internalizadas, ao invés de colocadas para fora. Mas a catarse de ver essa história e esses personagens no palco, a coisa que eu mais amo sobre o teatro é que tem pessoas falando sobre uma ideia e você tem essa ideia tridimensional. E ter essa experiência 3D foi catártico. Eu acho que teve um alívio dessas tensões que eu carregava comigo. Eu trabalho muito colaborativamente com diretores. Então, eu participo do processo de casting, faço edições na sala de ensaio, até chegar em algo que seja mais próximo do script final, do roteiro final. E um pouquinho antes, assim, o Human Animals, a gente cortou 5 minutinhos do final para ficar mais preciso. Eu acho que eu tava... foi uma experiência que fez eu ter uma sensação muito viva disso. Steph, agora a gente tem uma pergunta da Camila Ferrazano, que ela pergunta o seguinte: quando você sabe que uma peça está pronta? Well, I always say a play's never finished, it's only abandoned. Uma peça nunca está terminada, só abandonada. Eu não acho. Eu nunca escrevo e falo, pronto, tá finalizada. Geralmente é o diretor artístico que me fala isso, não sou eu que decido. Tem uma coisa que eu aprendi que conforme o processo acontece, como um escritor, você perde o controle. E daí eu sinto que eu tenho que ficar mudando algumas coisinhas para sentir que eu tenho um pouco de controle. E daí, às vezes, eu tenho que dar um passinho para trás e falar, tá bom, a peça é sua agora. E é sobre confiança, é sobre confiar na sua voz criativa. Sim, a gente tem uma pergunta do Ivan. Tô tentando achar do Ivan. Espera aí. Me perdi um pouco aqui, então eu vou fazer do Ivan depois. Espera aí. Eu vou fazer uma pergunta do YouTube, do Guarapirã. Se eu não me engano, é um grande amigo nosso, dramaturgo também.
Ele pergunta, gostaria de saber sobre as políticas de preservação ambiental na Escócia e como a situação política atual te afeta. So the policies I'm not sure I understood the question. Eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta. Policies, how are they in Scotland and how do the political situation affect you? Well, and I mean, oh gosh, that's a big question. Essa é uma grande questão. Scotland has a really interesting relationship with its own environment. Eu acho que a Escócia tem uma relação interessante com o seu ambiente, com sua terra. Because of, well, that's a history lesson, but it does. We are a very green nation. Mas nós somos uma nação muito verde, não muito populosa. E a gente tem recursos naturais. De maneira geral, nós somos bem verdes. Acho que dá para sempre ser melhor. Tem uma conversa sobre resselvagizar, colocar os animais selvagens de volta na floresta. E daí tem um conflito, né, do interesse do meio ambiente e das pessoas que estão assustadas com os selvagens voltarem na Escócia, os animais selvagens voltarem para os seus habitats. A gente tem um Partido Verde, que é um partido político, que é muito ambientalista. Eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Tem alguma coisa específica que você quer saber sobre isso? Sobre as políticas escocesas? Eu posso fazer meu melhor para responder. Bom, eu acho que sim, Rogério. Eu estou aqui com um bate-papo do Zoom, então eu não estou conseguindo ver do YouTube, mas eu estou recebendo aqui. Rogério, ou Guarapirã, se você quiser complementar a sua pergunta, manda aí. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Dante, que ele pergunta como é o seu processo de criação, especificamente pensando em personagem. So with characters, Com personagens, eu não vejo eles, eu escuto eles. Eu não tenho eles representados visualmente, mas eu consigo escutá-los. Se eu consigo escutá-los, então eu sei que eu consegui entendê-los. E personagens geralmente são criados, então o passo antes disso, eu faço muita pesquisa sobre o assunto que eu quero abordar na peça, ou sobre as questões que eu estou me perguntando. E, eventualmente, então eu ando bastante, em todo lugar. Então, no fundo do meu cérebro tem uma ideia e daí, de repente, vem a voz do personagem. Se eu tentar forçar isso, e eu já tentei, simplesmente não rola. Personagens vêm de pesquisa e de focar numa ideia. E de uma imagem central. Com Human Animals, a primeira imagem que veio para mim foi a ideia de um tigre andando por aí. Foi a primeira imagem. E uma ideia de uma mulher comendo vidro. E uma mulher saindo da sujeira. E daí, quando você faz uma pesquisa da imagem central, os personagens vêm como uma consequência. Muito bom. A gente tem. Eu acho que o Ivan tem uma pergunta, mas eu não recebi. Ivan, se você conseguir mandar para todos aqui no grupo, eu faço. O Dante respondeu: muito obrigada, foi maravilhoso, maravilhosa resposta.
O Ed Anderson, que é um dramaturgo aqui também, pergunta o seguinte, Steph: você se considera uma pessoa esperançosa com o mundo? Existe salvação através da escrita? Whoa, that's a big question. Essa é uma grande questão. Do you know, I think I've become a hopeful person. Eu acho que eu me tornei uma pessoa esperançosa. Eu acho que não é que eu sempre fui, eu me tornei. Antes eu era muito brava e impaciente. E agora eu tô nos meus 30s e eu tô muito mais esperançosa. Eu rejeitei a esperança por muito tempo. E agora que eu fiquei mais velha, eu sinto a responsabilidade de oferecer esperança. Minha vida mudou, tantas circunstâncias mudaram. Eu acho que escrever tem um novelista inglês que diz que quando você tá se afogando, você não importa muito aonde você vai se agarrar. E escrever é como um bote salva-vidas para muitas pessoas. Seja escrevendo sobre a sua própria vida ou sobre a vida de alguém. Então, dessa forma, eu acho que é uma salvação, porque é um bote salva-vidas, né? Eu acho que escrita ativa é esperançoso. Então, sentar na mesa todos os dias é um ato de esperança. Simples assim. Muito bom, Steph. Muito bom te ouvir. Estou vendo aqui umas perguntas também. Tem mais duas perguntas, mas eu acho que a Carla quer entrar para fazer a pergunta do Ivan. Oi, gente, desculpa, vamos aqui para poder colaborar com o encaminhamento. O Ivan Marcília pergunta o seguinte: eventos políticos recentes, como o Brexit, o trumpismo nos Estados Unidos e a eleição do Bolsonaro no Brasil, mostram o mesmo Zeitgeist, espírito do tempo, nacionalista e conservador no mundo. Você sente que esse panorama afetou de alguma forma a receptividade das plateias ou das instituições culturais à sua obra? Temas como o feminismo, o racismo e os direitos dos animais impactam a sociedade hoje de maneira diferente do que uma década atrás, por exemplo? Como você vê isso? Yeah, I think that's a really good question, and I can obviously Eu acho only que é uma speak. ótima pergunta. But I do think I think Eu acho felt a responsibility more than ever to reflect the times that we live in. que, mais do que nunca, o teatro tem a responsabilidade de refletir o tempo que a gente vive. Wanting, or whether they want to, whether they're being sort of, they feel like they should. Os teatros, eles querem ou eles sentem que eles deveriam querer se engajar com os movimentos, contar a história de pessoas negras no palco. E isso ressoa bem na audiência. É muito diferente de 10 anos atrás, quando a gente não sentia a responsabilidade de fazer isso. Às vezes o teatro britânico tem um problema que ele quer agradar a audiência, que é muito liberal.
E daí é um looping. Você agrada, eles se tornam público. quick solutions. Eu não tenho nenhuma solução rápida para isso. British theatre is particularly good at reaching out to the communities, Eu acho que o teatro britânico é muito bom em alcançar comunidades. which tends to be quite middle class and quite white. E teatro geralmente é muito branco e classe média. People who aren't regular theatre goers is a way E eu of acho que combating that sort of feedback loop that sometimes eu acho que se envolver com as causas é uma maneira de combater esse looping de agradar a audiência. institutions that are diverse in every which way, E na educação a gente tem que insistir and change the way it's on the stage. no assunto da diversidade, educar as pessoas sobre isso. And so I think E você não pode ser o que você não vê. change. But yes, sorry, that was a very roundabout answer, but I do think British theatre has been particularly reactive. And Eu also acho que o teatro britânico tem sido bem, clearer in its bem reativo, than it had been previously. Like this mas is ao mesmo tempo muito claro nas políticas and I think that's recentemente. amazing in other ways. It can feel a bit like a bit one note. It's like it's saying this one thing over and over rather than Às vezes fica um pouco repetitivo, sempre a mesma coisa, investigando a mesma ideia, it's always about balance, isn't it? It's about ensuring mas tudo é sobre equilíbrio, né? ways of talking about these ideas on stage. Como representar vozes diferentes e no palco. Aproveitando essa pergunta do Ivan, eu queria te perguntar como que estão as políticas atuais nesse tempo de pandemia para os artistas lá. Aí, né? Aí, tá. Well, it's changed again, of course, Bem, because of Corona. tá mudando, né? Claro, por causa do corona. Shut. Os prédios foram fechados, Released a package of money that I can't o remember governo off the top of my head liberou to um auxílio, look after the arts, leisure, museums, um auxílio para artes, teatro, museus. E daí as instituições podem pedir esse dinheiro para se manterem. Eu não sei se é a mesma coisa no Brasil, mas no Reino Unido todo mundo acha que tudo vai ficar bem na próxima primavera, e eu não acho que é isso. Well, theatres are unfortunately having lots of redundancies, so lots of people are losing their job. Purely to try and keep these buildings Muitas pessoas estão perdendo os empregos delas, né? Porque os prédios não abrem. Tem muita tensão acontecendo, os freelancers estão muito frustrados porque não tem emprego para eles. E as pessoas, tá tudo mudando tão rápido que as pessoas que administram os teatros não conseguem acompanhar. Então é um momento bem esquisito para ser artista. Antes do Covid, a gente tem um auxílio que as pessoas podem pedir, que os artistas podem pedir. E a gente tem uma espécie de fomento que as pessoas podem receber dinheiro, os artistas podem receber dinheiro durante 3 anos. E às vezes o teatro consegue os subsídios para um projeto específico. A gente tem mais 2 perguntas aqui no chat, uma do Marco Catalão, o dramaturgo, nosso amigo também. O Marco pergunta, Steph, olá, eu queria te perguntar se você sente que sua voz é ouvida pelas pessoas comuns na Escócia e no Reino Unido, ou se você tem a impressão, como eu me sinto como dramaturgo brasileiro, de que fala apenas para poucas pessoas. Yeah, I think Eu acho que isso muda muito. Às vezes eu sinto que eu tô falando sempre com as mesmas pessoas. E tem outras vezes,
por exemplo, com a Nora, o, o Casa de Bonecas, quando teve em Glasgow antes de ir para Londres. Tinha uma plateia de mulheres jovens e meninas na escola. E, assim, jovens meninas do ensino médio. E no fim elas estavam ovacionando e muito emocionadas. Então tem esses momentos em que eu sinto que eu não estou falando só com as mesmas pessoas. Da mesma forma, quando Nora veio para Londres, eu sentei do lado desse homem idoso, ele devia ter 70, 80, e ele estava muito inquieto a peça toda, que é muito típico de um homem que está odiando a peça. E daí no fim eu olhei para ele e ele estava chorando e soluçando. E daí eu falei, como eu ousei julgar esse homem? Eu fui preconceituosa com ele. Eu achei que ele teria uma reação ruim a feminismo e eu entendi totalmente errado. Então tem esses pequenos momentos que eu sinto que eu não tô falando só com as mesmas pessoas. E eu me seguro muito nesses momentos, porque eu também tenho esse medo. E daí eu fico coletando evidências que sugiram que eu não falo só com as mesmas pessoas. Eu acho que tem um equilíbrio aí no meu trabalho disso. Eu faço muita mentoria para pessoas jovens também, estudantes de ensino médio. E daí eu tenho um equilíbrio, eu tô nesses dois mundos. E, e essa coisa de escrever para diferentes lugares, diferentes plateias. Ótimo, Steph. A gente tem uma pergunta agora do Clayton Mariano, que foi o Sai na sua peça, o ator. Você percebe que há uma tendência contemporânea, sobretudo na dramaturgia, de abordagens distópicas das questões políticas e sociais? Você acha que essa forma, que é quase um subgênero, é o melhor approach para debatermos nossos problemas atualmente? I certainly think it's become a genre of like dystopias, very in vogue. At least it was before the pandemic. And I think Eu acho que está se tornando uma tendência. E é interessante, né? Porque está fazendo as pessoas pensarem além, pensarem no futuro. Eu acho que seria interessante ver como é que vai ser a relação das pessoas com distopia depois da pandemia. Eu acho que existe uma chance das pessoas rejeitarem muito isso, ou pelo menos imaginarem novas distopias. Eu acho que é baseado numa necessidade humana de tentar prever o que acontece depois. O que será que vai acontecer depois? E se a gente representa isso no teatro, a gente sente que está mais equipado para lidar com isso na vida. Eu acho que a gente é guiado é levado para distopia, para ficção. Eu acho sim que é um subgênero. Gente, se alguém tiver mais uma última pergunta, a gente já vai encaminhar, já estamos quase no final do tempo aqui. Queria só fechar com uma pergunta para você, Steph. Qual que você está escrevendo agora para o teatro? Assim, que peça já está escrevendo alguma coisa para teatro, além da série? Eu queria saber sobre o que é, se você puder falar. Yeah, so well, first of all, I should say I feel like I'm answering things very quickly, so if anyone needs Primeiro eu sinto que eu tô respondendo tudo muito rapidinho. Se alguém quiser que eu fique mais tempo respondendo, tudo bem. Eu tô trabalhando numa adaptação da Medea.
E eu tô uma Medea nos tempos modernos. Uma face da Medea que geralmente é ignorada é o fato de que ela é uma bruxa. É uma coisa sobrenatural de alguma forma. Eu não vou usar o elemento da mágica. Mas eu estou interessada nessa ideia da mulher como o outro, a mulher que tem um poder secreto, que é temido. Essa é uma das coisas que eu estou trabalhando agora. Estou escrevendo uma série para TV. Parece que eu só vou escrever coisas sobrenaturais agora, acabei de perceber. Mas é uma série sobre milagres que acontecem. E é sobre fé e luto e sobre esses eventos que parecem aleatórios. E eu também estou adaptando um livro escocês. Eu estou trabalhando em várias coisas diferentes, né? Eu gosto disso. Eu gosto de... É um pouquinho de cada coisa. Eu gosto assim. Quero ver depois tudo isso. Bom, eu já vou passar para Carla. Primeiro eu quero te agradecer muito. Me dá muita alegria, enche meu coração te rever, ainda que online. E quero poder estar com você quando a gente puder tudo isso passar. Eu, você, Michelle e Marco Catalão de novo, algum dia. Estão todos aqui. E eu vou repassar aqui para a Carla, que vai falar. Yes, já please. Caipirinhas. Thank you so much for having me. Scott. It's been an absolute joy. Thank you for all the questions as well. Obrigada. Incrível, querida. Muito, muito obrigada pela sua presença, participação. Gostaria só de fazer um comentário. Você, na sua fala, perguntou sobre como é a situação dos artistas no Brasil na pandemia, e realmente não tem como não falar sobre isso. De fato, infelizmente, não existe nenhuma política de apoio aos artistas no país. 70% dos artistas são trabalhadores informais. Depois de muita articulação e batalha da classe artística, existe um Fundo Nacional de Cultura que está parado há décadas. Então, os artistas se articularam com o poder público, com alguns deputados, e conseguiram aprovar uma lei para que pudesse reverter algum tipo de ajuda aos artistas durante a pandemia. Esse fundo era uma verba que existia já, né? Ou seja, não precisaria deslocar de nenhum outro lugar, de nenhum outro orçamento para que ela pudesse ser repassada. E agora foi aprovada a lei, só que ela é subvertida, porque ela vem através de prêmio. Ou seja, você tem que entregar um trabalho em contrapartida, não é uma ajuda para a sobrevivência. Então, infelizmente, os artistas no Brasil passam hoje em dia por um momento muito difícil, totalmente diferente do que acontece em muitos outros países, e acredito que isso é um panorama um pouco parecido em toda a América Latina. Então, para nós está sendo muito difícil esse momento, enfim, tentando sobreviver a isso. Queria agradecer demais uma vez a presença tua, de Silvinha também, Michele, Camila, todas as pessoas que estão aqui com a gente no Zoom, as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube. Tenho certeza que esse é um começo de uma relação de aproximação, de reaproximação nossa contigo. Temos aí na segunda e na terça um workshop, depois podemos compartilhar nas redes algumas informações, alguns conteúdos sobre isso. Silvinha, querida, mais uma vez, muito obrigada. Michele também, que está aqui, Cleiton, Noemi, querida, Marco Catalão, que está aí, Flávio, Danilo, Elô, muita alegria com essa realização. Estejamos juntos e sejamos fortes, é isso que a gente pode desejar nesse momento. Silvinha, querida, se você quiser dar mais alguma palavra, por favor, fica à vontade, e aí a gente já vai para o encerramento.
Não, eu quero só agradecer todo mundo que veio e dizer que é muito bom poder trocar. Eu acredito muito nessa troca e entre dramaturgos, eu acho que isso é uma forma de ampliar os nossos procedimentos. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me enriquece como dramaturga e é uma coisa que eu procuro sempre provocar. E esse evento, o Estranho Futuro, é uma realização dessa ideia, assim, que é algo que me motiva muito na vida, e quero agradecer a Carla por estar me ajudando a fazer isso, ela que fez esse evento tão lindo acontecer e está fazendo, e faz muitas, é uma acontecedora de arte. A Carla Esteve é uma brilhante acontecedora de arte, cultura, etc. Então, quero agradecer a ela, a Michelle e todo o elenco incrível que fez a leitura do Human Animals. Quero agradecer muito você, Steph, por estar aqui com a gente. Foi uma grande alegria te rever. E é isso. Damos notícias do workshop com a Steph, né, para trocar mais procedimentos. Steph tem muitos alunos aqui, alunos não, autores do SESI, que é um núcleo de dramaturgia aqui em São Paulo, que eu coordeno atualmente. Então, eu acho que quero agradecer a eles por estarem aqui. É uma alegria muito grande ver o rosto deles aqui. Então, saiba que você é muito querida aqui também. Steph, se você quiser dar uma última palavra também. The privilege is all mine, honestly. Thank you O privilégio é todo meu, honestamente. Muito obrigada. Eu sempre me sinto muito humilde na frente de outros escritores e muito obrigada por me escutarem. E obrigada por fazer isso possível, por tornar esse encontro possível. Tá bem, então. Vontade é de ficar mais 3 horas conversando, pelo menos, né? Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente no Zoom, que estiveram no YouTube, no nosso canal do YouTube. Dizer para vocês que em breve temos mais ações do projeto Sala Aberta REC. Agradecer mais uma vez British Council e Creative Scotland pelo apoio a esse projeto e a esse encontro que estamos realizando aqui. Steph, Silvinha, fica aqui o meu grande agradecimento. Michele, Cleiton, a todos que estão aqui falando de novo, que a gente fica emocionada. E se puderem nos acompanhar nas redes sociais, @Metropolitana Gestão Cultural. Muito obrigada a todos, boa tarde.